Olá, entrando no ar, Jornal do Meio-Dia pela sua TV Plan, hoje, dia 4 de janeiro de 2017, comemora-se hoje o Dia Mundial do Braille. Braille é essa linguagem escrita com uma resolução, com um nível mais alto para que se possa ler com os dedos, foi inventada por Frederick Braille e prestou um trabalho muito interessante na alfabetização de pessoas cegas e até hoje é praticamente um outro idioma bastante interessante. Poços de Caldas tem boa experiência com isso, com a nossa escola Helen Keller, que vai traduzindo, vai digitalizando documentos. Hoje até alguns programas de computadores possibilitando transcrever em Braille. Olha, eu vi uma situação ontem e que já faz muito tempo que eu debato sobre ela, está relacionada a bancos. É nada mais humilhante do que chegar uma pessoa idosa, uma pessoa com dificuldade locomotora, uma pessoa cadeirante num estabelecimento bancário de Poços de Caldas, de qualquer outro lugar. A começar pela porta que não passa uma cadeira de roda. Segundo, pessoas que não têm condição de se locomover, são carregadas por parentes, como eu vi ontem dentro de uma agência bancária, 2, 3 pessoas para carregar a pessoa, para levar até o caixa, para assinar um negócio e trazer de volta. Os bancos precisam também se tornar mais humanos e não ficar olhando só o lado do lucro, não. Até supermercado tem uma cadeira de roda dentro do supermercado para ajudar essas pessoas. E por que os bancos ainda não? Será que vai ser preciso se fazer uma lei, como se fez para banheiro, para colocar assentos, para atender dentro de tempo menor? Nada mais simples do que ter pelo menos uma cadeira de roda, e essas situações de pessoas que não têm condição de se locomover, que precisa de parente carregar para levar até o caixa, por que um funcionário não pode se deslocar do seu caixa, vir até aquela pessoa e atender de uma maneira digna? Lamentavelmente, vai ficar o apelo aí, se preciso, Câmara de Vereadores, mas é preciso fazer uma lei que garanta mais direitos a essas pessoas, mais humanismo a essas pessoas. Hoje aqui no Jornal do Meio-Dia a gente dá sequência à série de entrevistas com os novos secretários do governo municipal. Nosso convidado de hoje é o secretário de Desenvolvimento e Trabalho, que é Flávio Faria, que também acumula o cargo de vice-prefeito, ao contrário, ele é o vice-prefeito que acumula o cargo de secretário de Desenvolvimento. A gente vai conhecer um pouco mais sobre a linha dele para o setor Distrito Industrial e, além do Distrito Industrial, as demais atividades industriais de Poços de Caldas. Convite para você ficar com a gente e acompanhar o jornal de hoje. Bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite, Teresiano. Muito obrigado a toda a equipe da TV Plan e uma boa tarde a toda a população de Poços de Caldas. Ok. Como é que funciona quando se tem duas funções? A função de vice-prefeito e a função de secretário. Tem que ligar o botãozinho uma hora para atender um lado ou outra hora para atender o outro? Olha, Teresiano, nós estamos aí, assumimos essa grande responsabilidade. Primeiramente, agradecer a Deus e agradecer o povo de Poços de Caldas que nos deram essa oportunidade de estar juntamente com o Sérgio, representando a população junto ao Executivo Municipal pelos próximos 4 anos. Então é uma grande responsabilidade, isso nos orgulha. Sou filho da terra, nasci e fui criado em Poços de Caldas, tive a grande oportunidade de ser vereador por 2 mandatos, encerramos aí na última legislatura. Então para nós aí é muito gratificante estar na prefeitura hoje, podendo contribuir com a população de Poços de Caldas. É grande o dos nossos desafios e também assumimos aí uma outra responsabilidade, que é um grande desafio também, que estaremos acumulando juntamente com a vice-prefeitura, que é assumir aí a responsabilidade em relação à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Uma secretaria muito importante, que tem um trabalho significativo, temos um orçamento muito pequeno, o orçamento do ano passado foi em torno de 5 milhões de reais, para esse ano a previsão de 2,5 milhões de reais, uma secretaria que atua desde o desenvolvimento econômico de Poços de Caldas na área industrial e comercial, como também na área do fomento à agricultura. Então nós temos grandes desafios, estamos aí, começamos a trabalhar na segunda-feira na secretaria. Hoje de manhã estive com o prefeito Sérgio visitando todo o SEASA, conversando com as pessoas que atuam ali no SEASA, para a gente começar a fazer um diagnóstico, para se fazer todo um planejamento preciso e pontual das necessidades a curto e médio e longo prazo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Poços de Caldas. Mas é um grande desafio e vamos agarrar com muita coragem, com muita dedicação e com muita determinação. Agora, me chama a atenção, professor Flávio, é que o senhor vem de 2 mandatos de vereador.
Sim. E tem muitos da realidade do distrito industrial, da vida industrial de Poços de Caldas mesmo, que o vereador desconhece, só vai realmente saber da realidade depois desse diagnóstico. Olha, Trizena, muito bacana a sua pergunta. Nós temos em Poços de Caldas hoje, nós temos um mini distrito industrial, que é ali no início do Kennedy 2, né, no fundo ali, próximo a Unifenas, e temos aí o distrito industrial. No mini distrito nós temos hoje 33 lotes, a maioria já foram doados para algumas empresas, e temos uma empresa lá hoje atuando, que está em funcionamento no mini distrito. No distrito industrial, é aproximadamente algo em torno de 140, 150 lotes. E temos lá também um número pequeno de indústrias trabalhando. Temos indústrias que são multinacionais, mas temos um número pequeno, precisamos avançar nessa questão do distrito. Mas vamos falar depois sobre isso, depois de fazer todo um levantamento mais preciso, mais bem fundamentado sobre a real situação do distrito industrial. Temos desafios lá. Nós temos em relação à questão do esgoto, em relação à questão de telefonia, em relação à questão de uma subestação de energia elétrica, em relação à questão da internet. Então temos situações ali que precisamos avançar em muito no nosso distrito industrial. Eu penso que até a questão de resíduo, a questão do lixo que se produz ali, tudo isso tem que ser pensado para que aquele complexo funcione como deve ser nos dias de hoje. Não só lá, mas como Poços de Caldas como um todo, né, Teresiano? Temos o aterro sanitário que precisa aí de uma ação, de uma intervenção do poder público para se cumprir um TAC, que é um termo de ajuste de conduta, que foi feito entre o município e o Ministério Público. Esse termo ele teve num governo anterior, nos dois últimos governos foi realizado um TAC e acabou não se conseguindo atender aquilo que estava no TAC, não dando uma resposta no que foi acordado juntamente com o Ministério Público. Então nós precisamos ter um cuidado, um zelo muito grande aí, porque o lixo ele gera recursos no município. Então a gente precisa olhar, envolver as cooperativas para que possamos avançar aí e dar uma resposta para essa necessidade em relação à questão do aterro sanitário. Mais uma vez, uma resposta duradoura, uma resposta pensando em Poços de Caldas 50, 100 anos na frente, como foi no passado. Isso é muito importante. Né? Agora, eu volto na questão do vereador. Seria muito importante que os vereadores como um todo tivessem conhecimento de realidades que só agora, quando o senhor vai para o executivo, o senhor vai ter. Exatamente. Eu estou esperando agora passar esse período de recesso e eu vou estar convidando os vereadores para fazer uma visita ao distrito e também ao setor empresarial, para que possamos fazer uma visita ao distrito industrial, conhecer um pouquinho, apresentar as dificuldades, a realidade de fato do distrito industrial, que nós precisamos, assim, houve alguns avanços. Perfeito. Vou te dar exemplo. Em 2012, e nós temos que reconhecer os governos, no governo de 2012, havia já um encaminhamento junto ao governo do Estado, de uma grande empresa que veio para Poços, que hoje emprega em torno de 30 a 40 funcionários, que foi para o distrito industrial, e houve uma liberação de 4 milhões do governo estadual para a realização de obras de infraestrutura, que saiu em 2013. Essas obras foram muito importantes, que se permitiu ali você avançar um pouco no distrito industrial de Poços. Mas, sem dúvida alguma, há grandes desafios e grandes questões que precisam ser melhoradas ali. Então, nós precisamos permitir que o setor empresarial, permitir que a Câmara Municipal possa também ter um conhecimento mais próximo ali da realidade do distrito. E ajudar a encontrar alternativas. Sem dúvida alguma. Às vezes a gente pensa do vereador só ali para problemas pontuais. Não, ele pode apresentar sugestões, mesmo que não for da área dele. Se amanhã chega alguma coisa lá para se aprovar com relação ao distrito, ele conhece a realidade do distrito industrial. Acho que tem que ser realmente uma simbiose para que as coisas apresentem soluções. Não, e sem dúvida alguma, Teresiano, nós temos que trabalhar em parceria. O Poder Legislativo ele tem esse papel de fiscalizar, de cobrar ações do Executivo, mas nós, enquanto hoje Executivo, e com a oportunidade que tivemos de estar aí agora no Executivo, mas tivemos a oportunidade de ficar 2 mandatos no Legislativo, nós temos uma grande responsabilidade de valorizar, sem dúvida alguma, o papel e a importância do Poder Legislativo. Então nós queremos aí ter uma linha de diálogo muito constante com o Legislativo para construir as políticas públicas juntamente com o Poder Legislativo Municipal.
Perfeito. Vamos para um intervalinho rápido. Durante o intervalo do Jornal do Meio-Dia, a gente toma e oferece aos nossos convidados água Poços de Caldas e agora, com muito prazer, água Poços de Caldas com gás e zero sódio. Essa água nasce aqui na Serra de São Domingos, é considerada cientificamente como das mais equilibradas águas de mesa que se conhece. Depois, é engarrafada com toda a responsabilidade para chegar à sua mesa plena de saúde. Ao pedir água mineral, peça água Poços de Caldas e agora água Poços de Caldas com gás. Intervalinho bem rápido e a gente volta já já. Jornal do Meio-Dia pela TV Plan, conversando hoje com o secretário de Desenvolvimento e Trabalho, Flávio Faria. Professor Flávio, a gente pensa da Secretaria de Desenvolvimento e liga diretamente ao Distrito Industrial, mas ela pode fomentar outras indústrias fora do distrito, indústrias que já existam em Poços de Caldas e que precisem de um outro direcionamento, tudo, ela pode trabalhar também fora do distrito. Sem dúvida, Teresa, é uma questão muito importante. Eu tenho um carinho e um respeito muito grande pela Associação Comercial e Industrial de Poços de Caldas, até cumprimento a figura do Márcio e do Rodrigo. Nós queremos construir políticas, mas envolvendo todas essas entidades que poderão e que podem contribuir nessa discussão. Então, o primeiro momento, Teresiano, é ter um diagnóstico preciso da real situação da Secretaria hoje. Isso é fundamental, porque certas situações, como o distrito, nós precisamos avançar em certos pontos ali de forma urgente, em alguns pontos ali. Por outro lado, nós temos discussões em relação a um polo tecnológico, em outras discussões, mas entendo que nesse primeiro momento existem as prioridades. Temos, por exemplo, prioridade na área rural de Poços. Nós temos as cacimbas, que você conhece muito bem, que nós precisamos fazer um serviço de manutenção de limpeza dessas cacimbas na área rural, que isso é muito importante, inclusive, em relação às enchentes do município de Poços de Caldas. Então, nós já ontem fechamos uma reunião com o Executivo Municipal, envolvemos lá diversas secretarias, tivemos uma reunião muito grande com o Menezes e nós teremos aí uma ação também em relação, envolvendo outras instituições aí, na área rural, para fazer o que? A manutenção das cacimbas. A gente fala de área rural, mas eu tenho um sonho que é preciso de uma campanha de cacimbas, de construir cacimbas, na própria Zona Leste, para reduzir esse volume de água que chega aqui na área central. Ontem, nós na reunião no gabinete, para formatar, foi discutido aí essa comissão de combate em relação às enchentes, e essa discussão que você manifestou, Teresa, já é uma preocupação nossa. Essa comissão, esse grupo já foi encarregado, essa frente de trabalho já está encarregado não só de fazer essas medidas emergenciais nesse momento agora. Hoje, por exemplo, na área central, estava trabalhando desde a madrugada na limpeza dos bueiros, que é uma ação... Eu acompanhei agora de manhã, achei muito interessante que se colocou aquelas gaiolas que filtram, mas se ela não estiver devidamente limpa, né, ela vai complicar. E eu vi logo de manhã as pessoas fazendo limpeza. Exatamente, o Tiago, que está à frente da Secretaria de Serviço Público, durante a madrugada fizeram um trabalho muito bacana, já fizeram a parte inicial, posteriormente veio a Secretaria de Obras, através do Cortesano, do São Paulo Milton, veio aí o DEMAI, através do Menezes, o planejamento através do Tiago Cavellani, do Alvis, já veio essas secretarias trabalhando de forma exaustiva agora na parte do período da manhã, para se fazer já essa manutenção na área central, vai se começar ações também em outros bairros da cidade, no objetivo de dar uma resposta preventiva e também se preocupar a médio e a longo prazo. Então foi uma comissão muito importante criada, que terá esse papel aí de protagonismo nessas ações. Bacana. A gente fala muito de agricultura familiar, mas sabe-se pouco. Como é que está esse relacionamento entre a prefeitura e os produtores de agricultura familiar? Há realmente um fomento para se comprar, para levar para o Ceasa a nossa produção mais doméstica? Olha, hoje nós temos aí o governo federal, ele avançou muito nas políticas públicas para valorizar a agricultura familiar. Então nós temos dois programas importantes, que não foram programas municipais criados pelo governo municipal, mas programas do governo federal, que é o PAA e que é o PENAI. Né? São programas federais e que permite uma participação ativa, efetiva, por parte da agricultura familiar em nosso município. O PAA é um programa que eu conheço há muitos anos, inclusive eu tive a oportunidade na época, em 2009, quando comecei meu primeiro mandato enquanto vereador, eu estive visitando aqui na região
em conjunto com os representantes da Sodantas, o finado João. Ontem um abraço para a Sandra lá no Corrego Dantas, para o Sonego e também o Sotoninho, que era da Solima. Então nós estivemos visitando aqui na região para conhecer o funcionamento do PAA. Que se produz. Exatamente, como que era o funcionamento, o dia a dia do PAA. Posteriormente ele foi se avançando nessas discussões, ele foi cobrando, foi se avançando, começou a avançar em 2012 e viabilizou isso em 2013. Então nós temos vários agricultores familiares hoje que fornecem produtos tanto para o PAA, que é para o banco de alimentos, onde se recebe esses alimentos, se compra esses alimentos, se paga esse produtor rural de forma antecipada, mas esse dinheiro é liberado mediante a sua entrega da mercadoria para o banco de alimentos e posteriormente esses alimentos eles são distribuídos para as entidades. Para as escolas, entidades. Então isso é muito importante. Importante por quê, Teresiano? Primeiro que você está fomentando a agricultura familiar. E você não quer que o cidadão lá na zona rural, seja no Souza Lima, seja no Córrego Dantas, seja lá na Ponte do Joanelli, você não quer que ele pare, por exemplo, ele tem o seu café, então ele vai continuar produzindo o seu café. Mas em contrapartida, você cria uma outra alternativa para ele, também, que é a agricultura familiar. Ele vai fornecer alface, feijão, café e outros produtos. E tem produtos que ele pode estar produzindo até no meio do café. Sem dúvida, com a banana, por Exatamente. exemplo. Né? Então isso é uma coisa muito importante. Então é uma realidade do município, precisamos avançar nessa questão, envolver mais os produtores rurais, mas é uma ação federal, temos que complementar muito o governo federal, que é a ideia de valorizar o produtor rural. E temos também que é o PNAE, que é a agricultura, que é o Plano Nacional de Alimentação Escolar, onde você tem que comprar no mínimo 30% da agricultura familiar, que hoje é o PROMAI em Poços de Caldas, que tem essa gerência. Uma questão que nós percebemos, Teresiano, é que nós vamos falar, tanto quem coordena o PAA e o PROMAI tem que ter a mesma linguagem, porque muitas vezes não se fala. São setores da prefeitura, um na educação e o outro na promoção social. E acaba não tendo essa linguagem. Porque o PAA, até então, ele era dentro da SEDET. E a SEDET teve um papel importante de viabilizar isso. Mas hoje ele está dentro da política federal, ele está dentro da Secretaria de Promoção Social, e o PROMAI, que faz a compra para as creches do município, são 42 creches hoje, está dentro da educação. Então, uma das articulações nossa hoje é aproximar para se avançar nessas políticas públicas na área rural de Poços de Caldas. Interesses comuns. Bom, a gente corre para o intervalinho, depois eu quero perguntar ao professor Flávio uma coisa que até coloco como desafio para ele. Ele tem um carinho super especial pelo bairro São José, ele próprio é de origem de lá, e teve algumas lutas para se fazer alguma coisa pelo bairro São José que não saíram do papel. Agora, com a possibilidade de estar coordenando vindas de empresas, quem sabe até pensar algumas atividades que possam ser implantadas lá no bairro, que possibilitem que as pessoas que morem, trabalhem pertinho da sua casa. A gente vai trocar ideia sobre isso no outro bloco. Vamos dar uma olhadinha para a Unopar, que tem um recado super especial para você. Muitas empresas têm sentido a necessidade de adaptação aos novos tempos econômicos e investir em melhorias para se manter no mercado. Assim como as empresas, os funcionários precisam ter atenção com a sua carreira e precisam investir numa melhor formação acadêmica nesses novos tempos. Você sabia que, segundo o IBGE, o assalariado com nível superior chega a ganhar até 219% a mais? A Unopar está pronta para atender vocês em suas necessidades, com cursos superiores a partir de 149 mensais, além de vantagens em seu tempo e deslocamento, e o mesmo diploma da educação presencial. Venha conhecer o polo da Unopar de Poços de Caldas e conte conosco nesse seu momento de superação. Jornal do Meio-Dia pela TV Plan, conversando hoje com o professor Flávio, que é o secretário de Desenvolvimento e Trabalho. Secretário, qual a possibilidade de se pensar assim, de levar algum tipo de indústria para determinados bairros? Eu mencionei o São José. Eu gostaria muito de ver aquele bairro de Cara Nova. Tem uma atividade bacana que se possa colocar, que não estrague o bairro, que não vai produzir poluição, barulho, nada disso, mas que se possa levar uma lavanderia,
por exemplo, e que vai empregar as pessoas do próprio bairro. Uma outra atividade pode funcionar bem num bairro da Zona Oeste, Vila Rica, por exemplo. É possível pensar em coisas assim? Olha, dizendo, até por coincidência, eu estava reunido de manhã hoje, nós tivemos várias reuniões, estivemos visitando vários locais, estivemos no SEASA, estamos acompanhando aí a manutenção dos bueiros na área central, agora de manhã também, e tive uma reunião com a professora Nancy, que assumiu aí a responsabilidade da autarquia municipal de ensino, e também, posteriormente, tivemos uma reunião com a professora Luzia Martins, que desenvolve um trabalho belíssimo também no bairro São José, com o Lar Criança Feliz há aproximadamente 25 anos. A nossa ideia, dizendo, é desenvolver uma ação em relação à qualificação profissional, em relação à geração de renda. Ainda não podemos falar nada, porque nós estamos fazendo esse diagnóstico e, posteriormente, queremos fazer um anúncio. Mas, sem dúvida alguma, teremos um carinho muito grande com todos os bairros de Poços de Caldas e também o bairro São José, um bairro no qual eu nasci, fui criado, tenho um carinho muito grande, a população me acolhe com muito respeito, com muito carinho. Estou um pouco ausente devido aos problemas familiares que nós estamos enfrentando nesse momento, mas, se Deus quiser, vamos aí apresentar em breve um planejamento para contribuir na geração de emprego, na geração de renda do município de Poços de Caldas. E corrigir coisas, sabe? A gente foi deixando determinadas regiões lindas da periferia de Poços de Caldas que poderiam ter sido transformadas em excelentes bairros e faltou a presença do poder público, sabe? Dando planejamento, dando um direcionamento técnico. Quem sabe ainda é momento da gente recuperar, acabar com aquela história de ficar pendurando casa em morros, em lugares que poderiam ser pontos turísticos bacana e fazer daquilo uma cidade do mesmo porte que é o centro da cidade. É isso que eu te falei, né? Existe um programa federal, chamado URIAP, esse programa é do Ministério das Cidades, mas nesse ano esse programa, por enquanto, não está sem perspectiva de ser, digamos, liberado pelo governo federal, mas seria importante para viabilizar recursos para fazer ações nessas áreas, como você manifestou. Exato, e quando se consegue uma verba de governo federal, desonera o município e libera verbas para outras atividades menores, né? Super bacana. Professor, a gente tem um apelo extremamente grande das pessoas, assim, por que o jovem tem que sair de Poços de Caldas para trabalhar, jovens com boa formação e acabam não encontrando o mercado de trabalho da cidade? Eu acho que é uma responsabilidade a mais para a sua secretaria e uma cobrança que a cidade tem de ver seus filhos bem formados, devolvendo o seu conhecimento, a sua formação para a própria cidade. Vamos esperar que isso possa acontecer. Não, sem dúvida alguma, é um grande desafio. Quando nós discutimos isso com o Sérgio e entendíamos aí essa grande responsabilidade, vamos envolver, sem dúvida alguma, as instituições de ensino superior e ensino técnico do nosso município. Vamos envolver as associações como a comercial e industrial para que possamos aí construir um planejamento e, dentro desse planejamento, avançar nessas ações para Poços de Caldas. Um dos sonhos meus é, por exemplo, nós tínhamos aí no passado uma associação de panificadores, de padarias, e onde as pessoas tinham a oportunidade de fazer, de se formar como padeiro, como confeiteiro, e isso ficou no passado. E era muito importante, algo significativo. Muitas pessoas hoje que são padeiros ou confeiteiros hoje começaram nesse trabalho. Então nós queremos aí envolver esses diversos segmentos para que possamos avançar e oferecer oportunidade para a nossa população. Super bacana. E nesse final de ano o SOS, por exemplo, tinha ainda um tanto dessa atividade, produziu panetones que ajudam a instituição. Casa do Caminho. E a Casa do Caminho, Claudinei. Super bacana. Vamos esperar que boas ideias cheguem e virem em prática, saiam do papel. Professor Flávio, é momento de muita esperança de todos nós, mas eu não gosto só da palavra esperança, eu acho que ela é meio neutra, e não só de esperança, mas ações, e a gente está acreditando muito que um monte de coisa boa possa acontecer, e vamos estar aqui abertos para discutir, para debater, para sugerir, para criticar, mas sempre com o propósito de uma Poços de Caldas melhor. Boa sorte no seu novo empenho. Muito obrigado, Teresiano, pelo convite. Nós estamos à disposição da população, tanto no gabinete da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas como vice-prefeito. Estaremos também atendendo também na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Vamos trabalhar, Teresiano, com coragem, com garra, com determinação, para
honrar a população de Poços de Caldas. Vamos planejar essa cidade, políticas a curto, médio e longo prazo, para que possamos ir a contento, ter expectativa do povo de Poços de Caldas. É claro que a gente não vai resolver as coisas da noite para o dia, mas uma coisa nós temos vontade, é garra e determinação para trabalhar em prol do povo de Poços de Caldas e com transparência. Caminhar. O Jornal do Meio-Dia fica por aqui, desejando para você uma boa tarde. A gente volta amanhã com outros assuntos de interesse. Grande abraço a todos, até mais. We'll be right back.